Anote aí para você aprender, menina. Casas assombradas são perigosas. E vai de 1 a 100. Então tem casas assombradas 1, tem casas assombradas 2 e tem casas assombradas 1000, 100, entendeu? Então assim, depende da casa assombrada, você pode ter problemas, tá? Como identificar uma casa assomsom? Como é, rapaz? Como identificar uma casa assombrada? Bem, a casa assombrada, ela dá sinal. E ela não demora muito, não. Deixa eu ver aqui se o som tá bom. O som tá bom? Como identificar uma casa assomsom? Como é, rapaz? Como identificar? Casas assombradas são perigosas. Diga comigo, casas assombradas são perigosas. Por quê? Elas tomam a mente da pessoa. Existe aquela casa assombrada que não é perigosa. É apenas um moído. Um moídozinho pequeno e dá para tirar rapidamente. Uma reza, um Pai Nosso, uma Ave Maria já sai. Mas tem outras que não saem. Tá? Então, diga comigo, a casa assombrada ela vai de 1 a 100. Né? Agora vamos falar da casa assombrada perigosa. Porque tem casa assombrada que só faz medo. É que nem cobra de jardim. Só faz medo, mas não pica ninguém. Né? Mas tem casa assombrada que mata. Tá? Casas assombradas são perigosas porque elas entram na mente das pessoas e dominam tanto as entidades que tem dentro dela como a própria casa. A casa é viva. Coloque aí, por favor. A casa é viva. O buraco onde a gente vive é vivo. É vivo. Passa a ser animada. É um ser animado a casa. Né? Quando a casa é boa, ela avisa. Tem um negócio aí dentro. Mas tem casa que é ruim mesmo. Independente de demônio. A casa é ruim. O lugar é ruim. Né? Lugares onde houve mortes, assassinatos, cultos a Dargon, Moloque, alguma coisa foi tirada e enterrada dentro da casa, é o que mais dá casa assombrada, tá? O que é que mais dá casa assombrada? Cultos a Moloque, ao diabo, sacrifício, interrupção enterrada, cabeça de cachorro, sacrifício de animal, invocação de demônios. Isso torna aquele lugar invocado. É um lugar que tem, né, o mal vivo dentro dela, né? Eu já acompanhei algumas casas assim, são terríveis. Às vezes fazemos uma manobra. Qual é a manobra? A gente pega o mal da casa e coloca num canto só. Do hotel, coloca no canto só. Mas mesmo assim, quem vai dormir com um barulho desse, né? Deixando bem claro, existem casas assombradas que têm milhares de demônios. E tem casas assombradas que não tem um demônio. É a própria casa. É isso que você não sabia e ninguém te diz. A própria casa pode ficar assombrada. Por exemplo, uma xícara. Você pega uma xícara, invoca Deus nessa xícara, Deus vai para dentro da xícara. A pessoa invoca o diabo vai para dentro da xícara. Abençoar uma pedra é colocar Deus dentro da pedra. Amaldiçoar uma pedra é colocar a maldição dentro da pedra. Quem está me entendendo? Às vezes não precisa um Exu Caveira, um demônio, estar naquele lugar. O próprio lugar é amaldiçoado. Como Jericó. Jericó não precisa de demônios para matar as pessoas. A própria Jericó mata. Ninguém pode reconstruir os muros de Jericó. Por quê? Que Josué amaldiçoou Jericó. Pastorzão que acha que é metido e gostoso, eu duvido ele ir lá e tirar a maldição de Jericó. Vá lá construir o muro de Jericó para você ver. Vai colocar uma porta lá. Se colocar, vocês começam a morrer. Então ninguém coloca. Então casa assombrada não está totalmente ligada a demônios. A maioria delas, 70%, é demônios. Mas tem delas que não são demônios. São a própria casa. O próprio local foi amaldiçoado ou foi bendito. Se ele foi bendito, Deus está naquele lugar. E se ele for amaldiçoado, o demônio está lá. E se ele for os dois, pastor? Se ele for os dois, aí os dois estão lá. Isso me lembra de uma igreja que o pastor chocou com a igreja. Eu conheci esse pastor, conheço essa igreja.
Na época, essa igreja era forte, mas era bem pequenininha, tamanho da minha sala. Cabia aí umas 30 pessoas, uns 20, apertado, né? É uma instituição pequena, não era muito grande, não. E aí a igreja encheu o saco do pastor, o pastor encheu o saco da igreja, e os presbíteros mafiaram para tirar o pastor. O pastor disse: eu saio dessa cadeira, que é a chefia da igreja, mas o diabo senta nela. E até hoje essa igreja tem problema. Não sai do canto, não tem membro, toda pessoa que entra é confusão. Chegou lá um pastor rico e o pastor construiu a igreja todinha, tudo no bom e do melhor. Eu até participei da construção da igreja lá, mas não vai para frente, porque o diabo está sentado. Agora tem que ter alguém para tirar esse diabo de lá, né? Mas eles não acreditam, apesar de saber da história, né? Então, para um lugar ser assombrado, não precisa diabo. Precisa ser abençoado ou amaldiçoado. Abençoado, ele fica abençoado. Amaldiçoado, ele fica assombrado. Quem está me entendendo, gente? Tem alguma pergunta? Então, lugares amaldiçoados, onde teve cultos, ou invocação, ou morte, ou sangue, então poderão ser assombrados. Eu conheço várias igrejas assombradas. Já vivi dentro de uma. As palavras são vivas, né, pastor? Eu estou entendendo. Ire tenor, sim. Tem alguma pergunta? Então vamos lá. Para um lugar ser assombrado como Jericó, Jericó não tem demônios, mas Jericó foi amaldiçoada por Josué. Deus mandou? Não. Deus mandou Josué amaldiçoar? Não. E por que Josué amaldiçoou? Na briga, na hora da confusão, ele meteu a língua. E aí ele amaldiçoou mesmo. Então tá até lá. O rei disse que isso era bobagem, que ele era juju, e que ele botou a primeira porta, o filho dele morreu. Botou a segunda, o segundo morreu, ele parou. Isso está nos anais da história. Segundo, presença de demônios pesados, como o poltergeist. A palavra poltergeist é alemão. Por incrível que pareça, os alemães são fortes em tudo, até na religião. Os alemães estudaram tudo. Os alemães, eles evoluíram até mais do que judeus em termos de fantasmas, espectros e tal. Então, um poltergeist é um demônio que tem força na matéria. Ele empurra a pessoa, ele levanta a cama. Mas para se ter um poltergeist no lugar, tem que ter a mistura de sentimento, sexo, sentimento, raiva, sexo e sacrifício. Mas só esses dois primeiros dá. Questão assim não é um lepo-lepo, mas assim algo tremendo, com muita raiva, muita ira. Algo pode ser feito sem ira e sem raiva, com consentimento. E algo pode ser feito com muita raiva e ira. E isso dá ao espírito chamado poltergeist o poder sobre a matéria. Então, tem o poltergeist. Tem a própria assombração, que é uma sombra, e tem espírito de pessoas que estão desencarnados no lugar. Nessas casas, pessoas que já morreram, eu acredito que elas aparecem, sim. E está na Bíblia, eu provo para você. Veja aí no nosso canal. Vê pessoas que já morreram, parente, pai, mãe, eu acredito. Mas alguns demônios se transformam na aparência de ex-moradores da casa. Então aí já não é as pessoas que morreram, mas apenas a imagem dela, né? Lugar onde for um cemitério, onde tem muito prata, ouro, tesouro, também pode ficar assombrado. Onde tem prata, ouro, tesouro, tem assombração, sim. Mas as assombrações do ouro e da prata não são agressivas, elas são só assustadoras. Elas são agressivas na hora de tirar, por isso que tem que saber tirar o tesouro, né? Sinais que a casa é assombrada. Eu vou falar os sinais terríveis, porque tem muitos sinais. Os piores sinais de uma casa assombrada: porta batendo, pessoas chamando, pessoas batendo. Tac, 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 tac. O pior sinal é baba nas paredes. É o pior sinal. Quer dizer que essa casa ela tem ectoplasmia. É um tipo de catarro, como fosse uma gosma. Amarelinha, como fosse ovo. Esse aí é o pior sinal. Fuja de qualquer lugar que suar a gosminha. É terrível. Essa gosma já foi registrada numa casa chamada Wettville,
Essa casa foram já escritas uns 10, 12 livros, foram feitos uns 3 filmes nessa casa. Os moradores matavam todo mundo, todo mundo, todo mundo. A casa tinha demônio mesmo, não foi fotografado. Como fotografar um demônio? Você tem que colocar em infravermelho e fotografar. Aí aparece. É uma baba, um tipo de catarro, é o chamado ectoplasma. A casa teve esse catarro, um tipo de uma baba, como se fosse um sêmen, um negócio assim que sai pela parede, né? E aquela baba não pegue nela, tá? Mas se pegar, lave sua mão com água e sal. Ali é a coisa pior que existe. Mostra que aquela casa tem ectoplasmia e poltergeist. Essa baba aí que sai na parede e às vezes no chão, no teto, pinga, né? Ela é viva e ela só tem onde tem altos espectros. Eles podem matar. Eu vi o filme, pastor, me informei na internet. É Horror em Wettville. Essa casa ela é oficialmente assombrada, ou seja, todas as autoridades oficialmente aprovou que ela é assombrada, ela é viva. Ectoplasma é o líquido. Ectoplasma acontece em gente também, uma baba que sai. Mas o ectoplasma é um líquido, como se fosse uma baba que sai em alta explanação de energia. Isso acontece muito com mulher, né? Quando elas entram em transe, aí sai uma baba na boca. Não é a baba como é o nome que a pessoa desmaia? Que diz, como é o nome da doença que a mulher desmaia? Não é. Aquela baba também tem uma parte, né? Mas é parecida com ela. Aí tem a baba branca e a amarela. A pior é a amarela. A branca, às vezes, é uma convulsão. A branca, às vezes, é uma convulsão, um êxtase, né? Sim, epilepsia, a branca e fedida, né? Fede. Essa outra não, é amarela, como fosse uma clara de ovo. A clara de ovo é clara, né? É amarela, tá? Então, esse é um dos piores sinais. O outro é batida de porta, abertura de porta, né? Aí você pode falar com quem abrir a porta. Se ele abrir, você viu, então pode falar, entendeu? Esse ectoplasmia acontece quando a pessoa se manifesta ou em altas relações sexuais envolvendo espíritos, espiritualidade. Aí há o ectoplasma. O ectoplasma é amarelo, pode sair pela boca e pode sair pela genitália. Ectoplasmia, líquido, catarro, energia espiritual negativa. É uma energia espiritual negativa muito grande, né? Aí na casa assombrada, perigosa, nas paredes, às vezes atrás do vaso, às vezes no teto. Enquanto está no teto, pinga. Se pingar dentro da comida, o cara está lascado. Domina a mente da pessoa. Sim, os estalos podem acontecer com qualquer casa. A casa avisa, instalando ou jogando a pedra em cima, assim, tac, 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 tac. Lembre-se, casa assombrada não é casa que avisa, porque às vezes o cara recebe uma visita, a visitação de um espírito, de alguma coisa. Aí a casa avisa, a casa é viva, a sua casa é viva. Pastor, minha casinha é tão simples, mas ela é viva como fosse uma pessoa. Ela avisa, tem alguém aí ela estrala, ela joga pedrinha, né? A casa é você. A sua casa é você. Agora, a casa assombrada, aí tem 2 tipos. Casa com presença de demônios e casa ruim. Tem casa que adoece a pessoa e mata. A própria casa, sem dependente de demônios. E eu estou usando a Bíblia, ninguém nunca falou isso para você. São informações privilegiadas. Ou seja, Jericó não precisa de demônios para matar ninguém. Não. Como ela é amaldiçoada, ela mata. Veja aí, Jericó abençoada e Jericó amaldiçoada. Tem 2 Jericó. A amaldiçoada, nenhum governante judeu mexe, não. Tem muitos mendigos, muitas prostitutas, e é abandonada, né? Agora a outra Jericó, a Jericó 2, ela fugiu. Ela é rica, ela tem muitos comércios. Geralmente os estalos num telhado é aviso, né?
É. Tem casa que adoece mesmo a pessoa. Já acompanhei centenas de casos assim. Adoece de matar. A casa não gostou da pessoa. Por isso que, ao comprar uma casa ou se mudar para uma casa, você saúde a casa. Bom dia, casa. Olha, aí você dá uma promessa para ela. Agora, uma promessa que você possa fazer. Eu vou te pintar, tá? Eu vou te cuidar. Que haja muito amor e muita vida dentro das tuas paredes. Aí você fala com a casa. É ter cuidado, se não se mudar, morre, tá? Mas depende, pode também exorcizar, né? Mas aquele negócio, o exorcismo não é gagá. Não é o quê, rapaz? Gagá. Garantia. Não é garantia. Ou seja, podemos fazer exorcismo? Podemos. Aí tem as técnicas, que eu não vou falar agora, mas tem as técnicas de você exorcizar uma casa, tá? O exorcizador, o cara que exorciza deve saber, né? Então você tem que exorcizar a casa. Pancadas, sim, pancadas na parede. A pancada na parede é assim, ó. Tum, tum. Tum, tum. Porque tem duas pancadas. Tem a palma, plá, 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 plá. Lugares onde se bate palma, geralmente é lugar onde tem espíritos bons e anjos, né? Pode ter ruim também. Onde bate palma, vai plá, plá. Mas bater assim, tum, tum, não é. É dando um murro na parede, tum, tum. Então, vamos lá. Principais sintomas. Vamos lá? Quem anotou aí? O primeiro e o mais forte de todos é o ectoplasma, que é o líquido amarelo. Vamos lá? Quem anotou aí? O primeiro e o mais forte de todos. Segundo, abatidas, né? Abertura de porta, presença de insetos, muita mosca, muita formiga. E se vier como é o nome? O cupim lascou. Cupim é um diabo. Veja, cupim, Joilson de Assis. Agora tem uma mosca que muita gente não conhece, que é uma mosca grande. Ela é uma mosca mesmo, não é varinjeira não, da bunda azul não. Ela é uma mosca mesmo, só que ela é enorme, ela é 10 vezes maior do que as outras. Onde tem aquela mosca tem espírito. Ela vem avisar ou ela vem junto. Então assim, mosca, né? Mofo atrai os espíritos. Os espíritos adoram mofo. Quer fazer uma casinha para os espíritos? Faça escuro, mofado, com água. Eles adoram, né? Então, antes de comprar qualquer casa ou apartamento, é bom que você estude o histórico. Passe a mão nele, converse com ele e não compre de imediato. Escolha 2 ou 3 e jogue sorte sobre eles, né? A sorte pode denunciar, né? Você que tem uma espiritualidade mais sadia, faça janelas grandes e para cima. As pessoas no Brasil não costumam fazer janela para cima. Eu tenho 4 janelas para cima. Ou seja, até na igreja tem janela para cima, chamado claraboia, né? Tem uma parte espiritual nisso aí, né? Então, a presença de insetos também pode mostrar que há nisso aí. Essa baba, ela pode aparecer como se fosse um lodinho, assim no cantinho do lugar, né? Quando a casa é muito mal assombrada, escorre pela parede. Aquilo é sangue. Mas quando não é tão assombrada assim, aparece como se fosse um lodinho. Aí você tem que lavar com água e sal, depois lavar com água normal e passar azeite, né? Vai perguntando mais aí. Principais sintomas, né? Pesadelos. Aí vem pesadelos, né? Tem um vídeo nosso que fala sobre sintomas de casa assombrada, né? Mas eu estou falando os principais. Depois você dá uma olhadinha aí. Sintomas de casas assombradas. Joilson de Assis. A pessoa tem pesadelo constante. Todo mundo tem pesadelo, independente de casa assombrada ou não. Mas na casa assombrada se tem mais pesadelo. Ataques de sucubos. Ou seja, de noite as mulheres são atacadas. Aí amanhece com dor nos quartos, dor na genitária, dor no pescoço. Arranhões inexplicáveis. Arranhões inexplicáveis é aquele arranhão que aparece nas tuas costas. Tirar você, né? O arranhão que aparece nas costas de alguém. O cara nem com a mão consegue arranhar. Então, quem arranhou? Eu já vi casos de como fosse um cachorro arranhando. E não era
homem arranhando mulher, nem mulher arranhando homem, era algo espiritual. Então isso mostra que tem alguma coisa dentro da casa dela e está pegando ela à noite. Esse arranhão aí ele fez de propósito. É a lei do aviso. Vozes, cochichos, sensação que está sendo vista ou acompanhada, né? Vultos, neblina dentro de casa. Se esses vultos se repetirem, essas neblinas se repetirem, o problema é a casa. Piso molhando os demônios adoram, mas às vezes é uma infiltração normal. Mas se não for, o cara mora no apartamento e não tem cano embaixo, de repente começa a filtrar, né? Vozes sussurrantes. E você pode perguntar à casa: você é assombrada? E ela vai te dizer. Dentro de um prazo de 1 semana ou 3, ela diz. Bate nela assim com carinho e diz: você é assombrada? Você tem algum problema? Pergunte para casa, que ela diz. Tá? Cheiros também. Aí tem que ver se tem algum cano estourado, alguma coisa, entendeu? Mas cheiros de carniça, cheiros de estranhos, de enxofre, pode denunciar que aquele lugar tem espíritos. Os espíritos adoram hotéis. Existem histórias macabras de hotéis. Já dormi em hotel que vieram gente de noite nos ver. Bem, como a gente viaja muito, às vezes a gente dormia muito em hotel, né? Tem hotel assombrado, viu? Tem hotel assombrado. Teve uma vez que eu fui para um hotel, fui visitado por uma princesa etíope, né? Aí outra coisa. Mas era uma territorial, não sei, até hoje não sei porquê. Mas aí era uma princesa, não era espírito do mal não. Mas teve um hotel que a gente dormiu, de noite veio um cara. E eu disse: quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí ele olhou para mim, olhou para todo mundo. Eu digo: você não pode entrar aqui. Aí ele olhou assim e foi embora. Esse cara não era do bem. Você pode receber princesas e príncipes espirituais também, mas em hotel tem muito, muito fantasma, muito mesmo. Eu já fui para a cidade, né, com o pastor com a família, na época eu era solteiro, aí o pastor, a mulher e os filhos e eu. E lá na cidade, a gente chegou cansado, 800 quilômetros a gente tinha andado. Então eles vamos pegar qualquer hotel, qualquer motel que tiver na frente a gente pega. Aí apareceu um motel. Então a gente entrou, aí eu fiquei num quarto sozinho, né? E ele ficou com a família no outro quarto. E aí, à noite, quando acordou de manhã, ele estava com os olhos pedrados. Não dormiu a noite toda, um cara olhando para ele dentro da televisão, né? A televisão desligada. Aí vinha alguém, eu olhava para ele dentro da televisão. Pastor, eu não estou doido não, pastor. Tem um cara lá olhando na televisão de dentro, mas a televisão estava desligada. Aí ia lá, puxava da tomada e o cara continuava de vez em quando aparecendo na televisão. É o fantasma, né? Então tá essas dicas aí, mas se você quiser mais dicas, você entra no nosso canal, coloca Casa Assombrada, Joilson de Assis, vai te aparecer 5 vídeos. E aí tem vídeo de 2 horas eu falando sobre isso. Essas são as principais dicas, né, sobre como identificar uma casa assombrada. Pergunte a ela. Eu já fiz muito isso e a casa disse. O caso mais extraordinário que foi uma parente de Alcione, que foi olhar uma casa que estava para vender muito barata, num bairro nobre da cidade. E ela me chamou para orar, né? Aí então, ao chegar na casa, eu alisei o muro e disse: tem algum problema com você? Aí a mulher que estava vendendo a casa, tal, eu olhei para a mulher e brinquei, disse: aqui tem muita assombração. Eu disse sem querer, gente. Aí ela ficou toda desconfiada. Eu disse: por que você não mora na casa? A dona deixou para vender. Não, porque eu não quero, tal, tá certo. A casa de dia era escura, né? Aí eu passei a mão, meu amigo, me arrepiei todinho. Eu disse: essa casa tem muito espírito. Eu fiquei preocupado porque era uma boa opção. Estava barata, casa boa, casa ampla, e tinha um porão lá embaixo, tinha um jardim dentro de casa, tinha uma clarabóia dentro de casa, então a casa era muito boa. Muito boa. Então era uma promoção. Mas eu disse: não, tem alguma coisa aqui. A casa me disse que tinha.
né? Então, no meio da conversa, eu disse, tem alguma coisa estranha nessa casa. E a menina que estava vendendo ficou toda... Eu fui inconveniente, né? Que a menina que estava doida para vender, para ganhar uma comissãozinha, né? Ela morava vizinho. E ela disse que tinha morado 2 meses e saiu, foi morar na casa da mãe que é vizinho. Aí eu perguntei, por que você saiu? Ela disse que eu não me senti bem. Aí eu disse, ó, tem coisa aqui nessa casa. Eu disse na frente dela. Né? Não é batidinha não, é alisado, né? Se bater, você está ofendendo. Assim, a batidinha como fosse alisando uma moça. E perguntar se tem problema. E aí, eu falei para ela, disse, ó, tem problema nessa casa. Tem uma nuvem escura dentro da casa. A casa me mostrou tudo. Bem, aí a mulher não quis, né? Aí passou-se o tempo, ela conversando com ela por telefone, ela disse que ali morou uma pessoa que fazia culto no porão. Olha, o porão que eu me arrepiei todinho. Eram cultos secretos de magia. Olha! E que tinha morrido um menino de 12 anos lá, de um problema. Primeiro morador fazia um tipo de culto religioso lá no porão. Era um culto secreto. Vinha gente de fora, ia para o porão da casa fazer uns cultos secretos. Aí ele vendeu. Aí o cara que comprou a casa, tinha um menino de 12 anos, morreu repentinamente de tuberculose. Aí vendeu. Aí o outro que comprou a casa não tinha filhos, tinha uma cachorrinha chihuahua. Aí a cachorra chihuahua vivia latindo com o vento, meia doida. Cachorro chihuahua é meia doido mesmo, né? Mas a cachorra chihuahua cavou o jardim, que tem um clarabóia lá, né? Achou um canoíte de eletricidade, arrombou o canoíte, que é um caninho, achou o fio, mordeu o fio e morreu eletrocutada. A dona passou, via a cachorra. Aí a dona disse, oxe, a cachorrinha tá brincando. Mas não, ela cavou o jardim, achou um canoíte de energia, torou no dente o cano de energia, pegou o fio, mordeu o fio, logo positivo e morreu. Aí a dona vendeu. Aí entrou esta mulher que estava vendendo a casa. Olha a história. Aí eu disse para ela, esse negócio, tem um negócio aí no porão, viu? Tem uns treco-treco aqui, tem uma nuvem por aqui. Eu fui dizendo e ela escutando, depois ela admitiu tudo. Ela disse que realmente via isso. E as pessoas que pegavam, se tiver criança, adoecia, a dona da casa adoecia, animais morriam. Então a casa se tornou um pavor, nem dava para alugar e ela queria vender agora, né? Então, as casas assombradas são perigosas. Veja aí, casas assombradas são perigosas. Joilson de Assis. Aí tem que saber o que fazer, como fazer, se realmente desfaz o mal, porque às vezes não desfaz não, tá? Tentar, né, desfazer o mal. A pessoa pode tentar desfazer o mal. Aí se conseguir, amém. Se não conseguir, lascou, né? Entendeu? Então assim, a casa assombrada, ela tem essa característica. Existe exorcismo de casa? Existe. Mas eu estou te falando, dos exorcismos de casa, 60% dá certo. E 40% não dá. 40% faz o quê? Aquela coisa aquieta e depois volta. Aí tem que saber a origem, né, da assombração desta casa. Cabeça de bode, magia, interrompido, desenterrado, cultos, né, clamores. E existe também uma casa assombrada que é a brecha do inferno. Brecha do inferno a brecha do inferno é um lugar que tem uma caverna embaixo, e ali às 3h da meia-noite os demônios saem. E 3h da manhã, 3h30, os demônios voltam. Eu já acompanhei uma casa assim. E o final do casal não foi muito bom, não. Era um casal crente. A mulher, filha de pastor, presidente. E o cara, um bom cidadão.
Então havia esse problema, mas a igreja dela não acredita nisso. Então eles me chamaram. Aí eu orei e disse, não estou sentindo muita coisa não. Porque a brecha ela não se sente de dia. Ela só sente à noite. Aí eu interroguei o marido disse, olha, tem um negócio aí que sai e me pega de noite. Pega ele como se fosse mulher. Aí eu interroguei a mulher disse, tem um vampiro que dorme comigo. Mas o marido não sabia. E eu estou viciada no vampiro. O vampiro é gostoso. Eu disse, rapaz, a coisa é séria. Eu entrevistei um, entrevistei outro. Aí eles, pastor, só tem um jeito. O senhor dorme na sala? Eu digo, durmo. Depois pronto, o senhor vem aqui e dorme na sala. A gente toma um cafezinho. Antes de meia-noite a gente vai dormir. E o senhor dorme na sala? Para o senhor saber o que é que está vendo. Eu digo, tudo bem. Aí fui para a casa deles, tomei um cafezinho, ficamos conversando 9, 10. Quando foi 11 horas, eu fui dormir na sala. Eles foram dormir no quarto com o filhotinho deles. O filhote chegava a voar do berço. Era. Aí ele disse, mas ninguém acredita, pastor. Eu digo, tá bom. Meu amigo, quando deu meia-noite, eu dormindo, só via saindo. Aí eu me levantei assim. Meu amigo, era tanto bode, era tanto bicho, tudo correndo. Eu fiz misericórdia, misericórdia, bicho. Era uma corrida. Aí, na minha visão, eu vi um buraco. Debaixo da casa tinha um buraco, como se fosse uma caverna. Chamado o buraco, por isso que eu não senti. Aí nesse moído, quando eles saíam meia-noite, aí alguns deles ficavam por ali, e aí pegava o cara. E pegava a mulher também. O homem era pego como se fosse uma mulher, e a mulher ficava tentando acordar ele, chegava a sangrar. E a mulher, o bicho pegava ela também, aí dizia, gostou? Você é uma gostosa. Era um vampiro. Mas ela não conseguia ver a cabeça dele. Mas ele abraçava, fazia tudo que um homem faz. Então, meu amigo, eu quase me caguei de medo. Foi. Aí eles passaram tudo correndo. Boi, búfalo, bode, assim, um humanoide. Parecia uma boiada, parecia que eu estava deitado dentro de um curral. Aí fiquei com aquela presença assim nas colunas e o quarto fechado, né? O quarto deles fechado. Aí eu bato no quarto, não bato. Vou ficar por aqui mesmo. Aí mudei de posição. Eu estava assim, sentindo cabeça para o sul e os pés para o norte. Aí eu mudei. Eu disse, vou ficar por aqui. Aí cochilei de novo, né? Quando foi 3h30 da manhã, eu sentindo aquela presença, tal, de vez em quando eu me acordava, olhava, 3h15, lá vinha de novo, de volta, era uma coisa horrível, velho. Aí eu disse, Ave Marinha. Então, de manhã, tomando café, aí ela disse, senhor, viu? Eu digo, vi. Aí essa turma entra no quarto, né? Às vezes vai com ela, às vezes vai com ele. Olha, é umas criaturas do inferno, né? Eu disse, olha, vocês estão morando em cima de uma brecha, né? Agora tenham cuidado, tá? Aí ensinei umas rezas para ele, ensinei, porque eles podem sair da brecha, ninguém vai impedir deles sair da brecha, a brecha é debaixo da terra, né? Mas que eles se desviem de dentro de casa, né? E que não fiquem dentro de casa. Aí a mulher falou, tô viciada no vampiro. Aí eu disse, não, esse é um sucubo, você vai acabar com o seu casamento, né? Mas ela sabia do cara, que o cara contava, agora o cara não sabia dela, né? Tá vendo que coisa? Imagina o cara morar num lugar desse, né? Então eu disse, você vai mudar a posição da cama, vai usar prata, vai usar bronze. Aí eu dei todas aquelas dicas, né? Aí parou, né? Pode dizer, mas no momento tem também isso aqui que é definitivo, esse outro aqui é mais ou menos. Aí parou mesmo, né? Mas aí quando se passou 6 meses, tomar um cafezinho, ótimo. Comer uma sordinha, ótimo. Obrigado, meu amor. Então quando passou uns 6 meses para 1 ano, aí começaram a reclamação novamente, né? Ele começou reclamando.
aquelas atitudes parou mais um pouquinho, mas ele não sabia que ela estava tendo um caso com o espírito. E ela parou 2 anos, de fazer amor com ele. Aí eu disse, olha, me chame para a gente intervir, Mas aí é o seguinte, se a pessoa não chama, a gente não pode intervir. Não tem legalidade, né? O homem foi sincero, e ela via, ela acompanhava. Era uma coisa assim que era quase na matéria mesmo. Agora ele não sabia, né? Aí eu cheguei para ela e disse, 2 anos sem nada? Nada. Aí ela pegou nojo do cheiro dele, pegou nojo tal de igual, você tem 2 filhos, né? A brecha, será que a brecha abriu de novo? Ela disse, deixa esse negócio de brecha para lá. Eu digo, é a brecha. Agora é o seguinte, vamos intervir de novo, marque comigo, me chame. Eu não ia entrar dentro de uma dessa sem ter legalidade. Quem está me entendendo, gente? Aí eu cheguei para ela e disse, olha, ela disse, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo. Mas com o espírito eu pegava ela toda semana, às vezes 3 vezes, 4 por semana. Ela disse, eu nunca senti tanto prazer no mundo. Aí eu disse, isso é benéfico? Qual o benefício que isso vai trazer para você? Né? Filha de pastor presidente. Você está errada. Vamos fazer alguma coisa? Ela, bora. Depois o senhor vem aqui. Eu digo, não, você me chame aqui. As pessoas não compreendem, gente. Olha, nenhum pastor deve se meter sem legalidade. Se você é pastor, está me escutando, irmão, não se meta nisso não. Não vão tudo para a tua casa. Na Bahia tem um pastor que sofre de dia e de noite, porque ele fez isso, e os demônios saíram lá dos espíritos lá e foram para a casa dele. Né? E aí continuaram, né? E aí? Não, aí tá bem. Aí eu doido para. E aí, vamos me chamar para a gente fazer alguma coisa, uma bencumba, um ritual. Não. Aí o que ela fez? Ela pegou um empregado e botou lá, né? E continuou sem ter nada com ele. Né? E foi o suficiente para depois de muito tempo ele ter um caso com a empregada. E aí ela detonou ele. E aí acabou o casamento, acabou tudo. Né? Era o que o espírito, né, queria. E aí a casa ficou abandonada. Né? Ficou abandonada. Eu passo em frente a essa casa quase toda semana. Eu fico olhando. Aí botaram um barzinho de lado. Eu fico, eita. Né? Mas, bem, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho? Não tenho. Mas só se alguém chamar, né? Mas isso acontece muito. É porque as pessoas não vão dizer, né? Então, assim, a casa assombrada, ela pode ser assombrada por maldição, por culto e por presença espiritual. Nessa casa desse casal, não era culto, não eram pecados, nada disso. Que pecado não atrai tanto assim, não. O pecado leva o cara para o inferno, né? Mas questão de demônios, é mais invocação, né? Assim, o cabaré era cheio de demônios, às vezes não tem. Às vezes o cara vai para o cabaré e volta e não se manifesta. E aí vê o cara na igreja se manifesta. Então, é outro sistema. Eu não podia agir sem legalidade. Eu fiquei, me chame, converse comigo, bora, tal. Tá entendendo? Outra coisa, eu tenho isso como radical. Se o anjo não me liberar, eu não entro. Eu não vou estar entrando de doido, de gaiato no navio. O cara vai entrar num moído desse, ele se lasca. Entendeu? Então hoje ela está sozinha, ele está sozinho, os filhos estão separados, a casa está abandonada, não sei se venderam, está lá, né? Então, assim, se você tem uma casa dessa, você tem que ter cuidados. É porque tem gente que pensa, tudo na vida requer repetição. Até comer, você almoça, você janta, você dorme, aí toma café de novo, almoça, janta. Você não almoça só uma vez, você não come só uma vez na vida. Então, tudo que for pactos, orações, tem que ter um renovo. Se não tiver, vai enfraquecendo. Deus renova a aliança, mas quando o cara quer, quando o cara não quer, né?
A casa pode ficar amaldiçoada? Sim, me pergunta, a casa pode ficar amaldiçoada por macumba? Feitiço? Pode. Mas aí é mais fácil tirar, sabia? É só mandar de volta pro feiticeiro. Jamais eu deixaria de agir contra algo invisível só por causa de prazer. Ela estava gostando, porque o cara, o espírito lá do Lepo-Lepo era bom, né? Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta? Então encontramos casos na Bíblia que o lugar ficou assombrado por causa de maldição, Jericó, né? Encontramos casos na Bíblia também. Então, um objeto, uma casa, um carro, qualquer coisa, quer botar Deus dentro do carro? Abençoe o carro. Quer botar o diabo? Amaldiçoe. Todo carro quebra, todo carro dá problema, mas um carro abençoado, ele só dá problema na frente da oficina, ele ajuda você. E um carro amaldiçoado, ele te lasca. Então, assim, a casa amaldiçoada, casa com... pode ter morrido 100 pessoas dentro da casa. Se as pessoas forem boas, não tem problema nenhum. O problema são acontecimentos extraordinários, né? E a casa, ou o espírito da casa, ela entra dentro da pessoa. Temos uns 8 vídeos sobre casa assombrada. Se você tem esse problema, por favor, assista. Eu não tenho tempo. Pois tá bom, não assisto. Mas se você quiser se livrar disso, eu quero te ajudar. E eu quero te dar informações privilegiadas. Um outro caso que eu vi muito forte foi de um comitê. É uma casa que eu conheço. É uma casa muito boa, uma casa de 6 quartos. É um casarão, casa de rico. Essa casa era alugada por comitê. Até porque as pessoas têm medo de alugar ela, né? Então, começou a aparecer cachorro preto, né, dentro do comitê, né? E eu estava lá um dia. Você sabe que comitê é o símbolo do poder, né? As mulheres vão lá para ver se vê o vereador, se não vê, vê o secretário, se não vê, vai o segurança, que vier, vem. Aí as mulheres, quando estão em comitê, às vezes ela só vai para o banheiro tudo junta, né? Só mija junta, só anda junta, é tudo agarrado uma com a outra. Aí a mulher chegou para mim e disse: onde é o banheiro? Eu digo: aqui tem 4 banheiros, mas o banheiro que está mais sendo usado a senhora vai aqui, no corredor, dobra à direita e pronto, a primeira porta à esquerda é um banheiro, que parece um quarto. O banheiro é tão grande que dá para brincar de toca dentro. Aí ela: tá certo, obrigada. Vamos, fulana, vamos. Que aí elas iam retocar a maquiagem, ajeitar os peitos, né? Essas coisas, né? Aí lá vem as duas agarradas. Ai! A gente se levantou. O que foi? O que foi? Ela disse: vocês estão doidos, seus malucos. Eu digo: o que foi? Vocês são doidos de trazer um pitbull preto para dentro de um comitê? Ele é horrível. Se um cachorro daquele largar, mata nós. De cachorro preto dentro de comitê político? Não existe. Deixa de ser besta. Por que você não avisou que tem um cachorro preto lá atrás? Eu digo: não, a senhora não disse que ia pro banheiro? Eu fui, mas lá tem a porta do quintal e o cachorro preto tá lá. Vocês são doidos, é? Aí eu digo: não tem cachorro preto aqui. Aí lá vai eu com outros amigos, ela sem querer ir. Elas levaram tanto a sério, era uma agarrada com a outra. Não tem cachorro aqui. Já viu cachorro em comitê? Aí levamos ela lá, abrimos a porta do quintal. Aí elas olharam: cadê o cachorro? Aí as duas viram o cachorro preto, era um pitbull preto. Olha! Eu acho que elas se mijaram na calcinha, porque o medo foi grande, viu? Que elas iam mijar, né? Aí eu digo: pode ir pro banheiro. Aí elas foram, que não tem cachorro preto. Obrigado. Oxe, eu vi o cachorro preto. Não foi, fulano, não foi. Tem um cachorro preto aí. Não pulou não pro outro muro, não tem condição. Os muros são altos, as casas, cada um tem seu muro. Oxe, que coisa. Pronto. Se passou, né? Aí quando terminou a política, um dos membros do comitê lá do vereador se manifestou. Queria bater em todo mundo. Inclusive em mim. Foi. Seu pastor! Aí pulou em cima de mim. Aí tem um pastor chamado Pastor Pedim. Era desse tamanho o pastor. Mas esses caras enganam, né? Pastor Pedim. Quando ele... inventaram uma desculpa lá, ele ficou irado, meu amigo. Aí manifestou. Arrancava cabelo da cabeça, foi. Aí quando ele olhou pra mim, ele veio... e correu pra cima de mim.
Aí eu digo, vem, vai sair com demônio e tudo. Foi. Aí pastor Pedinho, meu amigo, passou na minha frente, agarrou com o cara, caíram os dois no chão, foi. Segura, segura, segura! Ele, vou pegar você, pastor! Eu digo, não vai, Satanás, tá repreendido, demônio. Eu sabia, e o cara era advogado, jovem, ele tinha 20 e poucos anos, 23 anos. Olha, tinha se formado em advocacia, feito OAB. Não era... Era um cara bem concentrado. O demônio, o cachorro Pedinho, entrou dentro dele. Quem segurou ele foi pastor Pedinho. Pastor Pedinho, pastor Joilson. Aí quando ele manifestou, ele olhou... O cara veio direto para cima de mim. Eu não sei, a reação de Pedinho foi... Quando ele vinha para cima de mim, aí eu disse, Jesus! Né? Eu fiquei assim, atônito, que ele começou... Aí o cara disse, não, é porque ele está em depressão, porque o político perdeu. Depressão nada, aquilo era demônio mesmo. Aí o pastor Pedinho agarrou com ele, que rolou os dois no chão, foi. Aí você vê como tem gente e tem gente, né? Ó, o pastor Pedinho segurou mesmo, viu? Sai, segura ele aqui, bora, segura ele. Aí o cabo, calma, porque ele está com depressão, porque ele viu o vereador PD. Depressão não, ali era cão, e era o cão da casa. Aí isso me chamou a atenção. Eu disse, eu vou estudar a história dessa casa. Foi. Aí terminou a situação, eu disse, eu vou estudar a história dessa casa. A história da casa é o seguinte, a mãe tinha um filho drogado. Olha. A mãe rica. E o filho também, filho solteiro. Aí o filho começou a querer dinheiro e mais dinheiro, cocaína, essas coisas, né? Para você ver como é perigoso esse negócio de liberação, né, das drogas. E aí ele ficou viciadão. E aí ou ela dava dinheiro para ele, ou ele dava uma surra nela. Olha o cachorro preto aí. Aí teve um dia que ele estava tendo crise de abstinência. Aí ele pegou um pau e matou a mãe no lugar onde o cachorro preto apareceu. Pesado, né? A casa ficou assombrada. Olha! Foi. Aí ele foi preso, tal, pronto. O resto da história dele eu não sei para onde foi parou. E a mãe foi para debaixo da terra, né? E ele querendo droga. Então, aonde a mãe caiu, na lapada de pau que ele deu, o cachorro preto apareceu. O cachorro preto é o demônio. Então, a casa passou a ser assombrada e esse cachorro preto passou a entrar dentro dos moradores. Ou seja, o casal aluga a casa e de repente a mulher se manifesta contra o marido se manifesta contra a mulher. É uma possessão. Aí não é a casa também, mas é mais um demônio o que matou, o cachorro preto, o espírito de agressividade. Mas eu fiquei admirado, porque quando ele correu para cima de mim, eu fiquei sem ação. Eu não sabia se eu ia dar um murro nele, se eu ia sair do meio. Eu fiquei sem ação porque eu não estava esperando. Quem me salvou foi Deus, né? Claro, né? Porque ali tem uma sacada muito alta, uma sacada de quase 2 metros de altura. Se a gente se agarrasse ali, do jeito que ele vinha, podia cair lá embaixo, né? Mas aí foi o pastor Pedinho que passou no meio e agarrou com ele, mas agarrou sem conversar mesmo, agarrou assim que nem um homem agarra outro na briga, né? Daquelas brigas que tem na televisão. Aí saíram rolando e o pastor Pedinho, segura ele aqui. Aí os caras, não, porque psicologicamente ele está traumatizado por causa da puíca, não sei o que lá. Psicologicamente, isso é demônio no oi, demônio mesmo. Aí depois que deram água a ele, acalmaram ele, foi passando, né? Então, em toda a cidade tem casas assombradas. Se você pesquisar, né, na sua cidade deve ter muito. Nem apareça lá, né? Nem apareça lá. Não mexa com isso. Não mexa com quem está quieto, tá? Agora, se um dia você tiver problemas nesse sentido, eu espero ser útil. Tem vídeos nossos aí que ensinam como tirar, como afastar, como amenizar e como se livrar de casas mal assombradas. Volte o vídeo, assista de novo e você vê que eu fui direto ao assunto. Agora vamos para os sonhos? Vamos! Se inscreva no nosso canal e veja os demais vídeos. Casa Assombrada, Joilson de Assis.